Prezados amigos e colegas, a sociedade não se deu conta, mas hoje poderá ser finalizado o julgamento no Supremo Tribunal Federal quanto à inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, que trata do porte de drogas, do cultivo de drogas para uso próprio. Esse julgamento já iniciou, temos 3 votos até agora pela inconstitucionalidade desse dispositivo. O ministro Gilmar Mendes entende que deve ser julgado inconstitucional esse dispositivo para todas as espécies de drogas. Já o ministro Fachin e o ministro Barroso entenderam que só para a maconha. E o que diz esse dispositivo do artigo 28 da Lei de Drogas? Ele pune aquela pessoa que tem consigo, que tem na sua casa, que tem no seu carro, qualquer espécie de droga para consumo pessoal ou que cultiva droga para o consumo próprio dela. O apenamento é muito brando. Muito embora seja considerado crime, isso já foi reconhecido por todos os tribunais, não são aplicadas penas privativas de liberdade, mas apenas penas restritivas de direito, prestação de serviço à comunidade, determinação de frequência a cursos para que a pessoa tenha ciência do malefício das drogas, uma mera advertência. E no caso de não ser cumprido pelo condenado qualquer uma dessas sanções, ele deverá pagar uma multa ou será advertido pelo magistrado. Quer dizer, é praticamente um faz de conta o que existe hoje, tanto que as polícias sequer hoje abordam e prendem pessoas que estão fazendo uso de droga na rua. Até porque a punição é pífia. A pessoa, se tiver dinheiro, vai pagar a multa. Se não tiver dinheiro, vai dizer, olha, desculpa, eu não tenho dinheiro, e nada vai poder ser feito porque a pessoa não tem dinheiro para pagar a pena de multa. Então o juiz ele vai acabar advertindo a pessoa e vai ficar por isso mesmo, porque antes até gerava reincidência. Os tribunais superiores hoje têm entendido que não gera sequer mais a reincidência. Mas de qualquer maneira, passa para a sociedade, principalmente para os mais jovens, que é uma conduta ilícita, que a pessoa não pode efetivamente portar drogas para fazer uso, porque o que a lei pune não é fazer uso, é portar a droga para fazer uso. Tanto que se a pessoa faz uso, é feito um exame, verificou-se que ela fez uso, mas ela não é surpreendida na posse da droga, ela não vai ser punida. Ela só será punida se ela tiver a droga consigo, se ela transportar a droga, se ela tiver a droga na sua casa para o uso dela. Mas qual que é o fundamento dessa ação que foi proposta pela Defensoria Pública da União? O fundamento é, primeiro, de que a droga faria mal apenas para aquela pessoa que usa. Estaria na sua esfera de disponibilidade, porque a saúde é dela. Segundo, que haveria violação à intimidade dessa pessoa. Porque fazer uso de droga ou não é problema dela, problema da intimidade dela. São 2 argumentos facilmente afastáveis. Por quê? Primeiro, a droga não faz mal apenas para o usuário. É um problema de saúde pública, atinge a todas as pessoas, atinge inclusive a família dela. O malefício que a droga traz, não apenas para a pessoa, mas para toda a sociedade, é muito grande, porque junto das drogas andam crimes muito mais graves, como o próprio tráfico, organizações criminosas, lavagem de dinheiro. A pessoa que faz uso da droga, ela pode matar alguém porque está sob o efeito de droga, pode ser morta pelo traficante, pode matar o traficante, é traficante que mata traficante. Então nós temos crimes extremamente graves ligados a drogas, viciados. Nós vemos isso em São Paulo. Eles praticam assaltos,
eles praticam muitas vezes extorsões mediante sequestro para conseguir dinheiro para adquirir droga. Então não é problema apenas dela. Fora que isso daí atinge não só a saúde pública, a saúde de todas as pessoas, porque essas pessoas, os usuários, eles são muitas vezes internados, eles morrem de overdose, mas atinge também os familiares. O malefício da droga para os familiares é enorme. Dificilmente uma pessoa não tem alguém na família, um amigo viciado, dependente em droga, e muitas vezes isso estraga a vida dos familiares. Então não é um problema apenas dela, não é um problema apenas da intimidade dela. Primeiro que a intimidade não é um direito absoluto, como de qualquer outra pessoa. A pessoa não pode dizer, olha, eu vou usar a droga na minha casa, o problema de intimidade minha não é. Porque ela vai sair de lá sob o efeito de droga, ela pode ter uma overdose, ela pode ter um ataque esquizofrênico, um ataque de paranoia, e por conta dessas drogas vir a praticar outros delitos de suma gravidade. Então a droga fomenta outros crimes extremamente graves. Veja o que ocorre no Rio de Janeiro, nas comunidades cariocas. Hoje aquilo está totalmente fora de controle, porque nós temos um Estado paralelo dentro do Estado. E tanto que o Supremo Tribunal Federal praticamente proibiu a intervenção das polícias lá nas comunidades, só em casos excepcionalíssimos. Né? E isso daí fez com que o crime organizado aumentasse, se fortalecesse muito. Então não é apenas um problema do usuário, não é apenas um problema de violação a seu direito individual, à sua saúde individual, não é apenas um problema de violação à sua intimidade, mas é um problema de saúde pública que atinge todas as pessoas indistintamente, e não atinge apenas a intimidade dela, porque a intimidade, como eu já disse, não é um direito absoluto. Ela não pode fazer uso da droga lá dizendo, não, isso é um problema meu, porque ela vai atingir a outras pessoas. A partir do momento que ela atinge a outras pessoas, quando ela está sob o efeito da droga, ela atinge seus familiares. É um problema que pode levar a um aumento indiscriminado do uso de drogas. Isso daí vai fazer com que o SUS tenha que gastar mais dinheiro ainda. Então não é apenas um problema dela, é um problema de toda a sociedade. Isso não foi discutido com a sociedade. Houve algumas audiências públicas, mas quem tem de discutir isso não é o Supremo Tribunal Federal. Está na lei. Quem tem de discutir isso é o parlamento. O parlamento entendeu que é crime. Colocou na lei de drogas dizendo que é crime, muito embora tenha penalizado de uma forma muito branda, tanto que não dá mais cadeia para o usuário de droga. Ele vai ser apenado com uma sanção administrativa. É uma sanção que, muito embora ela tenha índole penal, ela não pode transformar-se numa sanção privativa de liberdade, como acontecia antigamente. Não pode se converter essa pena em pena privativa de liberdade. Então nós não estamos punindo da mesma maneira que punimos o traficante, o ladrão, um roubador, o usuário de drogas. O juiz pode inclusive determinar a internação. A partir do momento que se entende que não se trata mais de crime, a polícia deixa de agir. Se tratar de apenas infração administrativa, como foi propugnado por um dos ministros, a polícia não pode mais agir, porque nos termos do artigo 144 da Constituição Federal, a polícia só pode intervir quando houver infração à ordem pública, quando houver crime. Essa que é a função das polícias. Não vai poder mais prender usuários. Não será mais possível isso. Tá? Não vai ser mais possível pegar e levar para a delegacia, levar para o hospital. Quem vai tomar conta desses usuários? A situação que está muito ruim só vai piorar. Mas a droga, o álcool é droga e não é proibido. Mas nós vamos piorar a situação ainda mais. A situação já está totalmente sem controle com a Cracolândia. Nós vamos dizer para aqueles usuários da Cracolândia, a partir do momento vocês podem fazer uso de droga do jeito que você quiser, que não é crime, porque a polícia não vai intervir. Vamos falar para os nossos adolescentes, os mais jovens, olha, você pode fazer uso da maconha quanto você quiser. Olha, perguntem para qualquer estudioso
estudioso isento, os malefícios da maconha. A maconha, além de ser um passaporte para as drogas mais graves, isso daí eu falo porque eu conheci inúmeras pessoas que assim incorreram. Perguntem para qualquer especialista os malefícios da maconha. O do crack, da cocaína, da heroína, das metanfetaminas, isso a gente nem precisa dizer. Vai falar que a maconha não faz mal? Óbvio que faz mal. Maconha pode levar a distúrbios neurológicos muito fortes. Pode levar a distúrbios mentais muito fortes. É óbvio que faz mal, como qualquer droga faz mal. E nós vamos autorizar isso sem uma discussão com o parlamento, sem uma discussão com a sociedade. E o que me chama a atenção, eu não vejo uma linha na imprensa, eu não vejo um noticiário na televisão, eu não vejo das instituições responsáveis por impedir que isso aconteça falando alguma coisa. Não se fala nada, nenhum representante das instituições. Nós vamos deixar que simplesmente seja instaurado o caos. Quem conhece cidades onde as drogas foram liberadas, vou dar um exemplo, cidades que nós conhecemos muito bem, pelo menos boa parte das pessoas com condições econômicas de conhecer. São Francisco, por exemplo. São Francisco, a droga, a maconha, foi liberada totalmente para uso recreativo, para uso medicinal. Antes era apenas para uso medicinal. A cidade cheira a maconha. E o tráfico diminuiu? Não diminuiu. Várias vezes que eu estive lá, pessoas me ofereciam maconha, por quê? Mais barata, porque não paga imposto, de melhor qualidade. Então isso não vai reduzir o tráfico. O tráfico vai continuar a existir, porque os traficantes vão conseguir maconha de melhor qualidade, vão conseguir maconha mais barata. Isso vale para todas as espécies de droga, não vai reduzir, simplesmente vai aumentar o número de usuários. Vai aumentar o número de usuários, como aconteceu no Uruguai, que não reduziu o tráfico de drogas, aumentou a criminalidade. Nós vamos ter mais usuários nas ruas, nós vamos ter um problema muito sério e a polícia não vai poder intervir. O que será criado? Um batalhão de fiscais? Como que os fiscais vão levar essas pessoas? Os fiscais conseguem levar hoje os usuários da Cracolândia para serem internados? Não consegue. Quando é muito a polícia que consegue, a polícia não vai poder intervir, porque não há poder de polícia para levar essas pessoas para o hospital. A lei não permite, a polícia só pode intervir nos termos do artigo 144 da Constituição se houver a prática de crime. Qualquer lei que preveja em sentido contrário não vai poder ser aplicada, porque a função da polícia é prevenir a prática de crimes, é policiamento ostensivo, a segurança pública quando houver infração penal, não quando houver infração administrativa, como é hoje. Hoje ocorre dessa maneira, a polícia só intervém, a polícia militar só intervém quando há crime ou contravenção penal, e não será mais infração penal. Nós estamos chegando ao ponto que eu já vi até pessoas escreverem em grandes veículos de comunicação jurídica que o tráfico deveria ser descriminalizado. Veja a situação que nós estamos chegando. Nós estamos chegando hoje numa situação tal que nós vamos parecer Medellín, nós vamos parecer a Colômbia dos anos 80, 90, virando um narco-estado, porque para traficantes está sendo dado um tratamento tão benevolente pelas cortes superiores que a criminalidade organizada do mundo inteiro vai vir para cá, porque vai falar, vamos para o Brasil, porque lá vale a pena traficar. Eu já escrevi diversos artigos sobre isso, já dei diversas entrevistas sobre isso. Quem quiser está lá no Estadão, está na Conjur, está na Jus Brasil, está no YouTube, basta pesquisar, que eu já falo e falo muito sobre isso. Mas vamos atentar para esse problema, para esse julgamento que poderá ser finalizado hoje e vai trazer a tragédia no que diz respeito ao uso de droga para o Brasil, porque não vai reduzir o tráfico, vai aumentar, por outro lado, muito os usuários de droga. E a maconha, dizerem que a maconha não faz mal, a maconha
dos anos 70, 60 dos hippies não é a mesma maconha de hoje. Ela foi tão geneticamente modificada que ela chega a ser, segundo especialistas, de 10 a 100 vezes mais potente do que a maconha anterior. E ela causa diversos distúrbios neurológicos, diversos distúrbios psicológicos e psiquiátricos. Ela é uma maconha hoje muito poderosa e é o passaporte para drogas mais potentes. Pode chegar um momento em que o usuário não está contente com os efeitos da maconha, que acha que estão muito brandos e começam a passar para drogas mais potentes. Isso traz problemas de saúde pública enorme, problema para os familiares enormes. Vamos atentar para isso, porque a imprensa não atentou, não está dando o devido destaque. As instituições responsáveis por combate ao crime, as instituições responsáveis por processar as pessoas, seja por tráfico, seja por porte de droga para uso pessoal, não estão dando conta da gravidade da situação, da gravidade que poderá chegar com a descriminalização da posse do porte de drogas para uso pessoal. Forte abraço a todos.